Boa noite, família Uivos. Relato: fomos caçados por um lobisomem na estrada. Olá, Ágata e inscritos do canal Uivos. Me chamo Carlos Henrique. Tenho 42 anos. Sou médico, casado com Cristina, que também é médica, e temos 2 filhos, Carlos Júnior e Ana Cristina. Bom, apresentei toda a minha família porque infelizmente eles fizeram parte do que aconteceu naquela noite terrível em que fomos caçados e atacados por um lobisomem na estrada. Então vamos lá. Era dezembro de 2017. Para comemorar o aniversário da minha filha caçula e também o Natal, resolvemos alugar um sítio em Itabira, Minas Gerais. Sendo assim, nossos parentes que moram nas cidades vizinhas a Itabira poderiam comemorar conosco. Saímos aqui de São Paulo 3 dias antes, para dar tempo de decorar o sítio e organizar a festa. Particularmente, nunca tinha ido para essa cidade, então confiei no GPS. Estava crente que ele nos levaria até o local em segurança. Saímos de São Paulo numa quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. O plano era chegar antes de anoitecer por completo. A viagem estava boa, tranquila, com belas paisagens. Já em solo mineiro, em certa hora, meu telefone toca. Não queria atender para não perder o foco na estrada, mas vi que a ligação era do meu pai. Então parei no acostamento e atendi. Do outro lado da linha, meu pai me perguntava se já estávamos a caminho e que horas iríamos chegar ao sítio. Respondi que já estávamos em Minas e com pouco mais de 1 hora já estaríamos por lá. Percebi que ele ficou preocupado. Me pediu para ficar atento, pois já estava começando a escurecer. Dei uma risadinha e disse para ele ficar tranquilo, que assim que chegasse ligaria de volta. Assim encerrei a ligação. E quando toquei no celular para voltar à tela do GPS, percebi que ele havia mudado a rota. Agora nos mostrava um desvio dizendo que era mais rápido. Confiei cegamente e segui viagem. De repente já estávamos numa estrada de terra. Cristina perguntou se aquilo estava certo, e eu respondi que sim, pois o GPS não iria errar a rota. Quanto mais avançava naquela estrada, mais estranho ficava. Já não tinha mais nenhum carro à vista. Então parei para tentar ajustar a rota no GPS e fiquei nervoso, pois não tinha mais sinal. Pedi o celular de Cristina e o dela também não tinha mais. Olhei preocupado para ela e ela me falou: "E agora?" "Ágata, realmente eu não sabia se seguir em frente por aquele estradão cercado de mato alto e que parecia que não ia levar a lugar nenhum, ou dava ré e tentava cair na rodovia novamente. A noite já havia chegado e estávamos parados ali, no meio do nada, no meio da escuridão. Nesse momento, meus filhos começaram a pedir para fazer pipi e comer alguma coisa. Com a ajuda da lanterna do celular, os levei até a beira do mato, enquanto minha esposa abriu o porta-malas e providenciava um lanchinho para eles. A intenção era dar comida para eles e tentar sair dali o mais rápido possível, mas não deu tempo. Do outro lado da cerca, ouvi alguma coisa pisando no mato seco. Era lento, como um animal que vem sorrateiro para atacar de surpresa. Puxei meus filhos pelos braços e falei para minha esposa: "Cristina, entra no carro, rápido!" No carro ela me perguntou o que estava acontecendo. Então falei que ouvi passos, que poderia ser uma onça ou queixada. Nesse momento, meu filho começou a falar: "Papai, papai, bicho, bicho!" Quando olhei para o banco de trás, apontando a lanterna do celular, vi aquela coisa extremamente horrorosa, com a cara no vidro traseiro, nos encarando. Meus filhos ficaram apavorados e começaram a chorar. Tentavam passar para os bancos da frente, enquanto minha esposa, assustada, me perguntava que bicho era aquele. Na minha cabeça só vinha uma palavra: lobisomem. Aquilo era extremamente diferente e assustador de tudo que já tinha visto. Era um cachorro e ao mesmo tempo um homem, com feições distorcidas, deformadas, muito alto e muito magro. Tinha olhos profundos, amarelados, dentes grandes. O lobisomem começou a dar socos no carro. Ele tinha uma força absurda.
O carro começou a balançar com as pancadas, a lataria amassando. Comecei a gritar para ele parar. Eu não sabia o que fazer. Estava em choque e com muito medo dele estourar um dos vidros. Cristina, com as 2 crianças em cima dela, no banco da frente, gritava socorro sem parar. Liguei o carro para tentar sair dali, mas com tantas pancadas que o lobisomem deu no capô, danificou alguma coisa. Algum fio se soltou. Não sei dizer, mas o carro não queria mais ligar. Enquanto isso, o lobisomem rodeava batendo e amassando a lataria. Meu carro parecia ser feito de massinha de modelar, diante das pancadas que recebia. Por algum motivo, ele estava muito furioso e destruía meu carro. O desespero foi muito grande, não dá para descrever. No meio daquele momento angustiante, tomei uma atitude sem pensar. Peguei a garrafa térmica de café que minha esposa havia tirado do porta-malas e saí do carro. De verdade, não sei de onde tirei essa coragem. Hoje, pensando bem, eu fui um louco. Coloquei minha vida e da minha família em risco. Saí do carro e parti para cima do lobisomem, batendo nele com a garrafa térmica. Estava até pesada, mas com certeza não o suficiente para derrubar um lobisomem. Agatha, o lobisomem não tinha medo algum. Ele apenas colocava os braços na frente, se defendendo das pancadas. Por isso não acredito em relatos que alguém conseguiu lutar com o lobisomem e venceu, porque aquilo não tem medo. Ele apenas me olhava e rosnava. Estava esperando eu cansar para me abater. Eu não tinha muito o que fazer. Eu gritava para ele ir embora e batia a garrafa nos braços dele. Meus gritos eram ensurdecedores. Minha esposa colou o dedo na buzina do carro na esperança dele recuar, mas nada o afastava. Isso durou uns 3 minutos que pareceram uma eternidade. E se estou hoje contando a vocês esse relato, devo isso a um senhor de nome Francisco. Não sei de onde seu Francisco surgiu, pois brigando com o lobisomem não tirava os olhos dele. Mas de repente seu Francisco apareceu do meu lado, com um facão em mãos e desferiu vários golpes no lobisomem, que até tentou desarmar seu Francisco, mas não conseguiu, e lhe acertei mais garrafadas. Num pulo só, aquilo saltou por cima da cerca e se embrenhou na mata. Seu Francisco estava esbaforido e muito bravo. Me xingando, falou: "Rápido, seu imbecil, entra no meu carro!" Então abri a porta do motorista para minha esposa e meus filhos saírem, pois a porta do passageiro estava emperrada, afundada. Foi aí que vi o carro de seu Francisco parado atrás do meu. Entramos naquela Brasília rapidamente e seu Francisco saiu correndo de lá. Enquanto dirigia, ele esbravejava: "Vocês são loucos ou quê? O que vocês estavam fazendo aqui nessa hora da noite com 2 crianças?" Eu tentava explicar, mas seu Francisco não deixava. "Você achou que ia botar um lobisomem para correr com uma garrafa térmica, seu moço? Nessas estradas de Minas é coalhado de lobisomem. Onde já se viu viajar à noite com 2 inocentes?" Minha esposa, chorando, o interrompeu e o agradeceu muito, muito mesmo. Enquanto eu só conseguia enxugar as lágrimas no rosto. Agatha, seu Francisco nos levou até seu sítio, que ficava a poucos quilômetros dali. Chegando lá, sua família nos acolheu muito bem. Sua esposa, Dona Teresa, foi muito prestativa com Cristina e meus filhos. Dona Teresa nos contou que naquela região próxima a Itabira tem muitos lobisomens e que eles andam exatamente por aquelas matas caçando animais. Mas se encontrar um ser humano, eles atacam também. Eu confesso que jamais imaginei um dia encontrar um lobisomem. É algo surreal, que a gente só acredita quando vê. Dormimos no sítio de seu Francisco e no dia seguinte ele me levou até a cidade mais próxima, onde aluguei um guincho e liguei também para o meu pai, que foi imediatamente buscar Cristina e as crianças. Mantenho contato com seu Francisco e Dona Teresa até os dias de hoje. Eu acredito em milagres e sei que foi Deus quem enviou seu Francisco para nos ajudar. Fui fiel aos detalhes do ocorrido. Foi terrível demais, meus amigos. Se eu puder deixar um conselho a todos que ouviram meu relato, não viajem à noite, não confiem em GPS. O que passei com minha família foi terrível. Se cuidem e boa noite a todos. Relato
Lobisomens foram até o nosso sítio na quaresma. Olá, Ágata e amigos do canal. Me chamo André, tenho 41 anos. Também tive uma experiência com lobisomem. Aliás, com 2 lobisomens que apareceram no nosso sítio numa quaresma nos anos 90. Minha família evita comentar sobre o ocorrido e quando toco no assunto, meu pai fica branco de medo e minha mãe faz até o sinal da cruz e me manda mudar de assunto. Mas gosto de contar porque foi algo real e quero que as pessoas saibam que lobisomem existe. Mas vamos lá. Morávamos no interior do Paraná, num pequeno sítio. Casa simples feita de madeira, lamparinas e fogão a lenha. Era época de quaresma e, como de costume, minha mãe fazia jejum e sempre nos dizia que não era tempo para brincadeiras ou brigas, porque nessa época o diabo andava solto. Eu morria de medo das palavras dela e imaginava o diabo como vemos nos filmes, mas não imaginava que ele poderia aparecer em forma de lobisomem também. Estava um calor tremendo naquela noite. Dormimos com as janelas entreabertas, só com as tramelas de madeira segurando. Na madrugada, acordei com um barulho que vinha do galinheiro. Era estranho, como se um grande animal pesado caminhasse lá fora. Então me levantei e fui até a janela olhar. Abri um pouco mais a fresta para saber do que se tratava. Nesse momento, dei um grito assustado e morrendo de medo. Quando vi o que estava no nosso sítio, quase desmaiei. A menos de 50 metros da janela, havia uma figura enorme. Aquilo era troncho, encurvado. Tinha braços longos e era coberto de pelos meio cinzas e marrom. As patas daquela coisa eram enormes. O rosto era de dar calafrios, totalmente desfigurado. Parecia um lobo, um homem e um macaco. E os olhos, vermelho da cor de sangue. Comecei a gritar e gritar, até que meu pai me puxou e trancou a janela e me deu uma bronca. Você tá doido, menino? Quem te mandou abrir a janela? Nesse mesmo momento, aquela coisa chegou pertinho da janela e começou a farejar. Um cheiro ruim de carniça começou a entrar em casa pelas frestas das madeiras. Meu pai correu até seu quarto e pegou sua espingarda, enquanto mamãe se agarrou comigo e meu irmão caçula. Ágata, o bicho começou a rondar a casa. Ele arranhava as paredes, fungava pelas madeiras. Ele estava caçando uma maneira de invadir nossa casa. Meu pai começou a gritar para ele que estava armado e ia atirar, mas não adiantou. O lobisomem começou a bater com força na porta dos fundos, tentando arrombar. Parecia um tronco de árvore sendo jogado contra a porta. Meu pai me chamou para ajudá-lo a empurrar a mesa e o armário contra a porta. Eu olhava para minha mãe e vi o pânico em seu rosto. Ela rezava tanto, tanto que dava dó. Até meu pai suava frio. Nunca vi meu coroa tão assustado como naquela noite. Aquele lobisomem ficou até 4 horas da manhã tentando invadir nossa casa. Depois, desistiu e foi embora. No dia seguinte, ajudei meu pai a reforçar as portas e janelas, e ele arrumou emprestado com um amigo uma segunda espingarda para mim. Assim, seríamos nós 2 armados. Passou 2 noites e o lobisomem não apareceu. Começamos a ficar aliviados. Pensamos que ele não ia voltar. Mas 3 noites depois, ele voltou. Mas dessa vez, não sei por qual motivo, ele estava mais furioso. Chegou correndo com tudo e trombou com a parede lateral da casa. Acordamos pensando que ele já estava dentro de casa. Pegamos as espingardas e ficamos atentos. De repente, ele deu um grito fora do comum, bem horrível. E não demorou muito, ouvimos outro grito, vindo de mais longe. A gente sabia que aquele local era ermo, e aquilo parecia um chamado. Ágata, foi perturbador tudo o que aconteceu a seguir. O lobisomem começou a arrombar a janela do quarto onde dormíamos, enquanto o segundo lobisomem corria ao redor da casa. Meu pai e eu corremos até o quarto e vimos ele enfiando um dos braços pela abertura que fez na madeira. Ele puxou a cortina e afastou. Vi de pertinho as garras do lobisomem. As unhas eram grossas, grandes e pretas. Minha mãe entrou em choque e meu irmão até desmaiou. Meu pai bateu com a espingarda na pata dele e ele deu outro grito assustador. Nisso, voltou a bater na janela para terminar de quebrar.
Meu pai pegou meu irmão no colo e saiu correndo, nos mandando entrar no porão debaixo da casa. Lá guardávamos lenha, mantimentos e ferramentas. Meu pai trancou a porta estreita, passando a corrente com cadeado pelo lado de dentro, e ficamos lá naquele escuro. Lá em cima, os passos continuavam, as pancadas, os gritos, rosnados. Agora eram 2 lá fora. Por um momento eu pensei que eles iam cavar o chão para chegar até nós. Foi muito apavorante. Só foram embora perto do dia amanhecer. No dia seguinte encontramos tudo quebrado e revirado. Não sobrou uma galinha sequer. E o mais estranho foi que minha mãe achou uma marca na lama do terreiro, diferente das outras. Tinha formato quase humano, mas tinha garras. Enfim, arrumamos o que deu para arrumar e no mesmo dia à tarde fomos para a casa dos meus avós, em outro sítio distante de lá. Aos poucos fomos ficando com eles, até que meu pai vendeu aquele sítio. Nunca mais vi um lobisomem, mas por precaução, no início de todas as quaresmas, chamo um padre para vir benzer minha casa e esparramos sal grosso em volta da casa. Se funciona, eu não sei, mas graças a Deus aqui não apareceu mais. Quando conto isso, muita gente ri e acha que estou inventando caos, mas eu vi mesmo, e não foi só um não, foram 2. Tomem cuidado com as noites, fechem bem as portas e janelas e nunca abram a porta para ninguém, porque às vezes o que bate à sua porta à noite não está pedindo ajuda, está caçando. Bom, esse foi meu relato verídico. Obrigado, fiquem com Deus e boa noite. Relato: vi um lobisomem na fazenda e nem imaginava quem era. Olá, me chamo Pedro. Vou contar algo que vi quando ainda era jovem. Tinha por volta dos 20 anos. Foi no comecinho dos anos 90. Morava com meus pais numa fazenda em Minas Gerais. Meu pai era o caseiro. Minha mãe era da limpeza, responsável pela casa dos patrões, que iam lá somente aos finais de semana. E eu era o responsável pelos gados, colocava para pastar. Essa fazenda era bem isolada. Aliás, quase todas que existem no norte de Minas são bem afastadas da cidade, de modo que só dá para sair de lá de carro. Levávamos uma vida tranquila, nunca tivemos problemas com nada estranho. Porém, em uma noite de sexta-feira, tudo mudou quando uma das vacas fugiu do curral. Eu tinha o costume de, mesmo depois de tê-las recolhido, dar uma passadinha no curral à noite, para ver se estava tudo nos conformes. E percebi que naquela noite faltava uma. Intrigado, decidi ir atrás da vaca. Estava com uma lanterna em mãos, e deveria ser cedo ainda, por volta das 9 horas da noite. Então comecei a adentrar a densa mata que cercava a propriedade. Lá era tão calmo, e eu já estava tão acostumado a andar por ali, que em momento algum senti medo ou receio. Nisso estava cada vez mais me afastando da fazenda. Dentro da mata o silêncio era ensurdecedor. Em certo ponto achei mato pisado, e fiquei esperançoso, pensando que seria pegadas da vaca fujona. E de repente me deu um arrepio terrível que percorreu minha espinha inteira. Comecei a ouvir sons de galhos quebrando e um rosnado igual a cachorro bravo. Nessa hora meu coração acelerou, pois ali só tinha uma cachorrinha e era da minha mãe, e naquele horário ela deveria estar dentro de casa, pois ainda era um filhote. Então parei e fiquei ouvindo de que lado vinham aqueles sons. Foi quando ouvi um uivo baixo, meio sufocado. Parecia um grito de dor, uma coisa perturbadora de se ouvir à noite sozinho dentro de uma mata. Não sei porquê, mas na hora eu pensei, isso é um lobisomem. Porque naquela região havia muitos boatos sobre essa criatura. Mas para mim era só lenda e causos. Bom, quando ouvi um segundo uivo abafado, minha ficha caiu, que realmente poderia ser um. Comecei a andar rápido, tentando achar logo aquela vaca para poder sair da mata. Eu apontava a lanterna em várias direções. Daí fiquei paralisado. Me faltou até o ar dos pulmões quando percebi uma figura diferente se movendo entre as árvores. Parecia um homem em pé, mas seus olhos brilhavam num tom amarelo assustador. Aquela coisa colocou suas patas no tronco de uma árvore e eu pude ver,
como eram grandes e tinha unhas enormes. Nesse momento, não restava mais dúvidas. Aquilo era mesmo um lobisomem. E com certeza já estava me observando fazia tempo. Eu fiquei por uns segundos travado de medo. Voltei em mim quando ouvi a vaca mugir a poucos metros de onde eu estava. Nisso vi aquele vulto negro correr em disparada para a direção de onde a vaca estava. Sem pensar, corri atrás. Mas antes de me aproximar muito, ouvi a pobre vaca mugindo assustada e com dor. Então abaixei o mato alto com uma das mãos e apontei a lanterna. O que presenciei foi a coisa mais terrível e demoníaca que já vi na minha vida. Aquele bicho medonho estava pendurado no pescoço da coitadinha. Parecia uma onça parda atacando a presa. Ela tentava se soltar dele, mas não conseguia. E eu não tinha nada em mãos para defendê-la. Aquele lobisomem não parecia se importar com minha presença e não agia de forma descontrolada. Muito pelo contrário, caçou a vaca com uma precisão quase humana. Estava muito assustado e, sem ter o que fazer e com muito medo de ser atacado também, saí correndo em disparada para a fazenda. Cheguei em casa colocando os bofes para fora. A todo momento eu senti que o lobisomem vinha correndo atrás de mim. Comecei a trancar todas as portas e janelas e meus pais ficaram me olhando sem entender nada. Perguntaram o que estava acontecendo. Até pensaram que a fazenda estava sendo invadida por bandidos. Então eu desabei no sofá, quase chorando de medo, e comecei a contar o que tinha visto na mata. Meus pais se olhavam com preocupação, então eu percebi que eles sabiam de algo. Daí minha mãe falou para o meu pai: "José, conta para ele." Meu pai se sentou ao meu lado e começou a me contar uma história que, se eu tivesse ouvido de outra pessoa, não acreditaria. Mas meu pai era um homem muito honrado, tinha aversão a mentiras e fofocas. E ele me falou assim: "Pedro, o que você viu hoje na mata com certeza era um lobisomem, sim. Sua mãe e eu já o vimos também, e foram várias vezes, e outros fazendeiros daqui também já viram. O que se comenta entre todos é que o filho do fazendeiro Tomás, o menino Ulisses, é quem vira esse bicho, desde pequenininho. Teve uma família que trabalhou muitos anos para o seu Tomás, e quando resolveram ir embora, contou para algumas pessoas que o menino Ulisses era esquisito, e que seu Tomás o mantinha preso em casa. E conforme ele foi crescendo, foi ficando mais estranho. E toda noite de lua cheia, ele se vira num bicho e sai correndo por essas matas cumprindo sua sina. Dizem que ele foi muito bem treinado pelo pai, por isso ele não ataca pessoas e nem invade as fazendas. Ele só pegou nossa vaca, filho, porque ela estava na mata." Ágata, eu fiquei incrédulo com essa história. Eu sempre achei o Ulisses estranho e vi as pessoas cochichando sobre ele, mas eu não entendi o porquê. Mas depois daquela noite eu entendi. Bom, por recomendação dos meus pais, comecei a evitar ficar andando ao redor da fazenda à noite. E também não queria mais, pois fiquei muito assombrado depois do que vi. Comecei a ter insônia e pesadelos com o lobisomem correndo atrás de mim. E me senti estranho quando encontrava Ulisses em algum lugar. Eu percebia que ele também ficava desconfortável quando me via. De certo, ele pensava que eu ia espalhar seu segredo, mas eu não contei a ninguém. Só estou contando agora porque fazem muitos e muitos anos e não moro mais lá. Não sei que fim levou Ulisses, mas senti muita pena em saber que ele carregava uma sina tão triste e macabra. Enfim, esse foi meu breve relato, que aconteceu comigo mesmo. Muito obrigado e boa noite a todos os inscritos. Esses foram os 3 relatos de hoje enviados pelos inscritos. 3 situações completamente diferentes, mas ambas de muito terror. Me digam nos comentários, qual dessas 3 situações vocês acharam mais apavorante? E se fosse você no lugar dessas pessoas, como teria reagido? Bom, agora vamos aos salves de hoje, no clima de sexta-feira. Vai um salve com todo o meu carinho para Jéssica Santos Quinha, Carla Aparecida Bueno, Rosilda Pereira, Camila Marques, Suzane Palim, Rosimeire Ramos, Nilce do Lago, José Carlos, Ana Paula Oliveira, Angélica Guimarães, Iraci Souto, Cláudia Costa, Maria Alves Menezes, Joana Santos Saraiva, Diva Gomes, Ângelo Augusto da Silva, Thaís Fernanda, Fabiana Ferreira, Florinda Dias,
Severina Barbosa, Dulcivane Soares da Silva, Luciano Luiz Sena, Valdênio Oliveira, João Passoni, Thalita Silva, Eduardo Nascimento, Emerson Tadeu, Brenda Lilian Correia, Francisco Oliveira, Carla Michele, Denise Tal, Lúcio de Oliveira, Bode Velho, Júnior Martins, Andy, Fábio Barros, Carlos Marques, Luciene Caetani, Arlete de Freitas, Marisa Oliveira, Velda, Bárbara Dias, Giovânia Lima da Silva, Andréa Cristina, Alaísa Silva, Cláudia Motola, Marcos Queiroz, Douglas Dias, Rayane Martinez, Guilherme Martins, Simone Fagundes, Eliezer Gonçalves, Vanessa Pereira da Silva, Cantinho da Ed, Iramir Soares, Néia Oliveira, Elisandra Cruz, Ailton Marinho, Luciana Mendes, Evaldo Ribas, Ana Paula Ribeiro, Eliane Nascimento, Antônio Duarte, Sônia Maria Moura, Dani Ribeiro, Adeilda Miranda, @Rússia, Rafael e Luísa. Família Uivos, conto com seus likes e hypes. No próximo vídeo tem mais salves. É só comentar no vídeo que seu nome aparece aqui para mim, ok? Meu muito obrigada de coração a todos vocês que estão sempre acompanhando os relatos. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!